Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente, por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo? Boa tarde, quarto ano. Em nossa aula de ciências de hoje, vamos falar sobre o solo. O solo, ele é muito importante, porque é nele que nós construímos a nossa casa, é dele que tiramos o alimento para que venhamos sobreviver, para que venhamos comer. É do solo que nós tiramos a vida. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o solo. Vamos conhecer os tipos de solo. O que tem acontecido com o solo? Agentes que tem causado a degradação, tanto fenômenos naturais como o próprio homem. Como temos tratado o solo? Temos cuidado? O que temos feito? Vamos ver na nossa aula. Então, quarto ano, esse aí é o planeta Terra. É o planeta onde nós vivemos. É o único planeta do sistema solar onde existe condições de haver vida, tá? Então, o planeta Terra, ele é dividido em camadas, tá? Ele tem a sua estrutura dividida em 3 partes. Vamos conhecê-la. O planeta Terra tem sua estrutura dividida em 3 camadas. A crosta, o manto e o núcleo, tá? As partes sólidas da Terra é chamada de litosfera, que é composta pela crosta terrestre e o manto. A única camada do planeta que é possível de se viver, de existir vida, é o solo, tá? Que é a crosta onde nós vivemos. O subsolo não existe vida, é uma parte da camada da terra que fica embaixo do solo. As rochas. Os tipos de rochas são classificados a partir do processo de sua formação. Então, o que forma a rocha é a sua característica. É a partir desse processo que ela vai ser classificada. Então, a rocha ela pode ser uma rocha magmática, sedimentar, metamórfica. E assim, nós vamos agora conhecer a característica desses tipos de rochas, cada um tipo de rocha que a tia agora apresentou para você. A sedimentar, a metamórfica e a magmática, tá bom? Então, vamos conhecer as suas características. Como eu já tinha dito, as rochas são classificadas a partir de sua formação. Então, aqui eu tenho uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica e uma rocha ígnea. Tia, o que é uma rocha ígnea? Rocha ígnea é a rocha magmática, é a mesma coisa, tá? Ela pode ser chamada tanto de magmática como rocha ígnea, tá? Então, vamos para as características. Uma rocha sedimentar vem de sedimentos, tá? Rocha sedimentar vem de sedimentos. Pense que você já tinha uma rocha formada. Aí essa rocha foi o quê? Se desgastando ao longo do tempo, através dos processos erosivos, que vão tirando esses sedimentos.
Aí esses sedimentos vão se desprendendo e vão se juntando, vão se acumulando. Isso é uma rocha sedimentar. Agora, eu tenho a rocha metamórfica. Como é a sua formação? A sua formação é assim: é a transformação da rocha já existente. Então, eu já tenho uma rocha e a partir daquela rocha, ela vai mudando. Ela vai mudando por causa dos minerais que estão dentro dela. Por exemplo, eu tenho o piso, os mármores. Isso é um tipo de rocha muito usada em obras de arte, tá? E eu tenho a rocha ígnea, que é a mesma coisa que uma rocha magmática, tá? Ela vem do magma. Vem do magma, do vulcão. Não é aquela larva já não, porque ali já está em erupção, tá? Ela vem do magma, aquela camada quente, né? Que ainda está até mesmo num estado pastoso, né? Então, as rochas que se solidificam, né? Ela vai se esfriando, aquele magma vai se esfriando, então ela vai se solidificar. Aí eu formo a rocha magmática, tá? Que é a ígnea. Essa rocha, um exemplo, é o granito e o basalto, tá? Mas nós vamos ver como acontece a erosão. Preste atenção. Olha, a floresta é composta por vegetações, né? Árvores, que protege o solo da chuva. Porque a chuva é um dos agentes causadores do desgaste do solo, tá? Da erosão. A floresta protege o solo da chuva. Quando ela é desmatada, olha o que acontece. O que é desmatar? É você tirar a árvore, derrubar a árvore, arrancar e não plantar outra no lugar. A chuva leva o solo embora. Olha ali as pequenas partículas do solo sendo levadas pela água da chuva e pelo vento. Assim está acontecendo o processo de erosão, que é o desgaste do solo. Como podemos proteger o solo contra a erosão? Quais as atitudes que nós podemos tomar? Então, quais atitudes tomar para que o solo não fique da maneira que está aí na imagem? Com erosão, desgastado, né, desnutrido. Podemos tomar algumas atitudes e uma delas são, tá? Várias outras. Essa que a gente já está falando são algumas, tá? Preservar a cobertura vegetal do solo, plantar árvores ao invés de derrubá-las, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, como a tia falou dos agrotóxicos. Eles o que? Envenenam o solo e tornam eles o que? Sem condições de consumo o que vem dele. Tudo que você produz ali, ele vai vir o quê? Contaminado, porque o solo está contaminado. Planejando as construções, tipo, se vai ser feita uma rodovia, um prédio, um túnel, tudo tem que ser previamente o quê? Calculado, não ser feito de qualquer maneira. Porque é por isso que acontece muitas vezes desabamentos, túneis, né, que desabam, fecham e morre um montão de gente. Utilizando também técnicas de drenagem e reflorestamento, porque as árvores protegem o solo, tá bom? Isso são algumas das técnicas, algumas das atividades e procedimentos que nós podemos fazer. Existem várias outras. Então, os tipos de erosão podem ser definidos com base em seus agentes formadores e nos processos de constituição e desgaste dos solos. A erosão destrói as estruturas, areias, argilas, óxidos e humus que compõem o solo, levando seus nutrientes e sais minerais existentes para as partes baixas do relevo. Existem vários tipos de erosão. A erosão pluvial, que é causada pela ação da água, da chuva, a fluvial, causada pelas águas dos rios, a erosão eólica, causada pela ação do vento, a erosão glacial, que
que é causada pela ação do gelo, a erosão química, que é a alteração química no solo, é a principal, né? Uma das que a gente hoje tem muito feito e visto, que é a erosão antrópica, que é causada pela ação do homem. Do que é formado o solo? Quais são os tipos de solo? Então vamos ver isso agora. O solo, ele é formado por pequenas partículas de rocha que foram se desgastando com o passar do tempo e restos de seres vivos mortos, no caso, plantas e vegetais, tá? Então, essa é a formação do solo, tá? O solo é formado por esses componentes, pequenas partículas que foram se desgastando ao longo do tempo e pela decomposição de restos de seres vivos. Os solos, eles podem ser classificados em arenoso, argiloso, calcário e humus. Essa classificação vai depender da maior ou menor composição existente nele. Vamos ver agora como eles são classificados, o que existe em sua composição. Então, vamos conhecer 4 tipos de solo: o argiloso, o arenoso, o humífero, que pode também ser chamado de humoso, e o solo calcário. O apropriado aí para o plantio é o solo humífero, que também pode ser chamado de humoso. Por quê? Porque ele possui grande concentração de material orgânico em decomposição. Esse material orgânico em decomposição é composto por plantas e animais. Ele é o ideal para o plantio. Ele é super fértil, tá? Ele é um solo fértil. Já ao contrário dele, nós temos o solo arenoso, que é um solo composto por partículas bem pequenas de areia, né? Então, não tem como você plantar nada ali, né? É um solo seco. E nós temos também o solo argiloso, que é um solo firme. Ele é um solo com bastante água, ele é úmido e ele não se fragmenta. Ele possui grande quantidade de argila, por isso até mesmo que ele recebe esse nome. Nós temos o solo calcário, que possui pouco nutriente, grande quantidade de partículas rochosas e não é apropriado para o cultivo de plantas. Agora, 4º ano, vocês vão abrir o livro de vocês na página 94, onde está falando sobre o solo. Vão fazer a leitura da página 94 até a página 99. Depois irão para as atividades na página 100, 101 e 102. Qualquer dúvida, chame no privado. Boa atividade!